Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lead Litoral Paulista. Quem é líder, participa. Olá, seja muito bem-vindo ao Gente Negócios aqui na TV Tati Band Litoral, trazendo até você histórias de sucesso de empreendedorismo. E eu converso primeiramente aqui com o meu colega, meu partner, Jarbas Marques. Tudo bem, Jarbas? Jarbas, que é presidente do Lead Litoral Paulista. Seja muito bem-vindo, Jarbas. Obrigado, Roberto. Hoje vai ter um programa muito especial. Você já vai apresentar, né? É isso aí, Jarbas. E o nosso convidado de hoje é um empresário da TOTUS, Laércio Cosentino. Tudo bem, Laércio? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, e a gente fala um pouquinho do Laércio. Quem é Laércio? Laércio Cosentino é fundador e presidente do Conselho de Administração da TOTUS, maior empresa de tecnologia do Brasil. Formado em Engenharia Eletrotécnica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, sua carreira e história consolidaram-se no setor de TI, especialmente com a fundação da TOTUS em 1983. A empresa é líder absoluta no Brasil e presente em 41 países. Laércio Cosentino é membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, membro do Conselho Consultivo da Cristália, presidente do Conselho da Mendelix, conselheiro da Brain for Care, dentre outras atividades. Principais contribuições para a companhia: empreendedorismo, estratégia de capital humano em tecnologia, visão inovadora em tecnologia, empresário referência no setor de tecnologia e no Brasil. Esse é o Laércio Cosentino que todos conhecem, mas quem é o Laércio por trás do grande empresário? Vamos conversar então, quem é o Laércio? Laércio é um engenheiro eletrotécnico formado pela Universidade Politécnica, USP em São Paulo, alguém que gosta de cozinhar, alguém que gosta de andar de bicicleta e que sempre coloca em primeiro lugar o empreendedorismo, o trabalho, a determinação para tudo que eu faço, para tudo que eu vivo. Você falou de bicicleta, e eu acho que quando a gente fala, né, Jarbas, que a pessoa está andando de bicicleta, a primeira coisa que vem são os tombos, né? A gente, para aprender, precisa cair muito. Você trouxe esse recado, essa lição para a sua vida empresarial? Ainda bem que eu não tive nenhum tombo de bicicleta depois que eu aprendi a andar. No começo, com certeza, eu devo ter caído, entendeu? Mas não me lembro, se perguntar para minha mãe, tá? Mas, com certeza, eu acho que a importância de você conquistar o sucesso, de você fazer a coisa certa, de você crescer, com certeza, você sempre erra, mas também você pode acertar muito, entendeu? Então, a certeza que você tem assim, você vai errar, mas você tem que tentar consertar o mais rápido possível. Eu acho que essa é a grande missão. Não é uma coisa, caiu da bicicleta, levanta e sai andando. A não ser que não dê, mas geralmente dá. Dentre os acertos, Lércio, uma das coisas que chama muita atenção é o nome da TOTUS, porque vocês não começaram como TOTUS, né? Como é a história do nome? Como surgiu este nome? Na realidade é o seguinte, o nome inicial era Microsiga, né? E a Microsiga que era software para microempresas utilizando microcomputadores, né? Quer dizer, microcomputadores, empresas menores e assim por diante, tá? E na hora que nós começamos um processo de consolidação do mercado brasileiro, eram 4 grandes empresas e a gente teve um projeto para a gente unir a quarta, a terceira e a segunda, num processo que a gente chamava de patinhos em fila, vamos colocar todos em fila, vamos fazer cada vez um com uma estratégia assim por diante, mas esbarrava no nome, né? Porque Microsiga parecia uma coisa pequena, né? Aí teve até um americano que falou assim, não, chama de Microsiga, aí fica grande, entendeu? Aí, mas como não fala Microsiga aqui, fala Microsiga, nós temos que mudar, temos que trazer um novo nome, tá bom? Aí eu patrocinei uma vez um evento de automobilismo em Interlagos, aí o radialista falou assim, agora com patrocínio de Micrósiga. Aí eu falei, tá na hora de mudar o nome. Não, agora tá na hora de mudar o nome. Tá na hora. E aí Micrósiga é duro, né? E aí começamos a procurar, fizemos a aquisição da quarta maior empresa na época, e vamos buscar um novo nome. E é difícil ter um nome, né, hoje em dia. Eu acredito muito que a gente tem que ter uma marca com um nome pequeno, com máximo 4, 5 letras, entendeu? Que signifique alguma coisa. E nós saímos atrás. E eu me lembro quando o último Papa faleceu, estava lendo a revista Veja, numa casa que eu tinha no interior, e saiu assim, Totus Tu. Quer dizer, todo o meu legado, tudo que eu fiz, pertence a todos vocês, entendeu?
Eu olhei TOTS, é exatamente o que nós estamos querendo fazer, é consolidar o mercado brasileiro. Aí eu entrei no NPI lá, TOTS, não tinha marca registrada, TOTS.com, também não tinha, TOTS.com.br, também não tinha. Aí eu fechei o computador, segunda-feira registramos a marca e seguiu TOTS. E foi forte, né, que é exatamente o que nós fizemos, é tudo, totalidade, a gente unir várias empresas, são mais de 50 aquisições que nós fizemos durante toda a história até então, e isso que fortaleceu, dizer aquilo que a gente queria. Então o nome traduziu exatamente aquilo que a gente estava fazendo. A gente percebe muito empresário que não conhece a TOTS, hoje ela é conhecida no Brasil inteiro e fora do Brasil, mas a dificuldade de aprender, de falar, como é que eu falo? TOTVs, TOTVs, e quando aprende, isso fica fixado, né? É muito interessante, né? Porque até a forma se escrevesse com U, talvez não fixasse, né? Mas o fato de explicar a primeira vez, fixa o nome. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que toda vez que você tem uma marca que você explica a primeira vez, fica retido. E nós fizemos a primeira campanha com a Marília Gabriela e ela falava um TOTS com uma empolgação tão grande que acabou marcando muito, né? E quando você vai lá na igreja no Vaticano, né, na frente do altar, está lá TOTS Tu, bem na frente do altar. Então, acaba assim, as pessoas vão viajar, chega lá, pô, mas ela tem TOTS aqui também, entendeu? Então, ficou uma marca abençoada. Ficou abençoada, com certeza. Agora, se a gente voltar um pouquinho no tempo, Laércio, você falou a gente, né? Ou seja, você começou isso com algumas outras pessoas junto. Sim, na realidade, acho que tudo que a gente faz na vida, a gente faz com pessoas, né? Se fizesse sozinho, ninguém ia saber o que você fez, né? Então, o primeiro ponto é esse. Na realidade, eu comecei a trabalhar com o Ernesto Rabecorn, que é meu sócio até hoje, tá? Ele tinha uma empresa chamada SIGA, e eu comecei a trabalhar como estagiário. No ano seguinte, eu fui promovido a programador, depois analista, gerente, diretor, e no 5º ano eu propus para ele uma sociedade. Que idade que o senhor tinha? Eu tinha 23 quando eu comecei, 17 para 18, quando eu propus a sociedade com ele, 23 anos, foi em 1983, né? E a ideia foi assim, você ter uma empresa de tecnologia da informação para grandes computadores, birô de serviços, né, assim por diante. E a ideia é fazer software para as pequenas e médias empresas na tecnologia de microcomputadores, que é em MicroSiga. A empresa dele era a Siga, montamos a MicroSiga. E aí nós conversamos e no final deu certo, montamos essa empresa, tá? E essa empresa ficou com assinamos o contrato e tal, e ficou um acordo, um pré-acordo, é o seguinte, se a MicroSiga crescer tanto, um dia tudo pode ser MicroSiga, tá? Eu tinha algumas consultorias, eu tinha algumas coisas que eu fazia a parte do próprio trabalho, e depois de 6 anos já tinha unido tudo, era uma coisa só e era MicroSiga. Eu acho que o que se fala, né, Jarbas, quando as pessoas vão montar um negócio, a primeira coisa é descobrir qual é a dor do mercado, né? O que o mercado está procurando. Quando vocês tiveram essa ideia e algo voltado à tecnologia, teve um briefing, alguma coisa antes? Como é que surgiu isso, o embrião da basicamente empresa? o seguinte, quer dizer, eu comecei a trabalhar com o Ernesto no primeiro para o 2º ano da faculdade de engenharia, né? Então eu fazia engenharia, trabalhava com tecnologia da informação, e você foi no computador de grande porte, aí tinha o que tinha na época, né, que hoje quando se fala de grande porte é menor do que você tem no celular que está na tua mão, tá? Quer dizer, então, tudo que você tem aí é 20, 30 vezes maior do que era um computador que cabia também dessa sala, tá? Então eu fui desenvolvendo, aprendendo assim por diante, e surgiram os microcomputadores, tá? E teve uma frase que me inspirou muito, o Bill Gates lá atrás, ele falou uma frase, um dia todos os lares terão um PC. Aí eu pensei, se todos os lares terão um PC, já imaginou as pequenas e médias empresas? Terão centenas de PCs, entendeu? Então vamos fazer software para as pequenas e médias empresas, entendeu? Porque o acesso à tecnologia naquela época era só para empresas, grandes empresas, governos e assim por diante. O restante era muita coisa manual, muita coisa com máquina de escrever, tudo que se tinha naquela época. Não vou ficar falando porque a maioria não vai saber nem o que é, tá certo? Eu usei. Não, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado hoje em dia. Você fala fax, você fala teleeuro lá, o pessoal não sabe nem o que é. LP, disco, o número. Isso, né? Fala assim, disco número, porque não é disco, você aperta, touch, né? E com essa frase foi talvez aquela frase que faltava para a gente fazer, vamos investir, vamos fazer uma empresa que se dedique exatamente a fazer software para microcomputadores para as pequenas e médias empresas. E a mão de obra do Brasil na área de tecnologia? A gente ouve falar muito do Brasil, um dos países que mais tem notebooks e celulares do mundo, tem
cessa uma parte da população, mas, por outro lado, a gente tem a sensação que ainda estamos muito atrasados, né? Como é que você vê isso, você que está no meio? Na realidade é o seguinte, a gente está sempre correndo contra o prejuízo, né? Quando eu fundei a Microsiga lá atrás, em 83, eu tive que escrever livro, tive que dar curso, tive que fazer uma série de coisas, porque as pessoas não sabiam o que era microcomputador, nada, tá? Hoje em dia, quando a gente olha, o Brasil tem 9, 10 milhões de desempregados, né? Só que a gente vive uma situação ruim, porque a gente vive o pleno emprego de bons profissionais. E a gente vê um grande desemprego de pessoas mal qualificadas, entendeu? Então, é um paradoxo grande, quer dizer, quando a gente fala assim, qual o grande desafio do setor de tecnologia da informação continuar crescendo, são pessoas. Então, a gente tem que investir muito na capacitação de pessoas. Então, quando a gente olha hoje o que você tem de desempregado, quando se olha hoje, eu sou presidente do conselho da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. A gente tem hoje praticamente 500 mil vagas em aberto e você não tem pessoas, não dá match para você contratar. Então, se a gente não fizer nada, está sendo feito, mas ainda leva um tempo, daqui 4, 5 anos vamos ter 2, 3 milhões, esse será o déficit de pessoas capacitadas no setor de tecnologia da informação. Esse é o grande gargalo que você tem hoje quando você fala, de fato, de você crescer o setor de tecnologia aqui no Brasil. Hoje, 5% desse mercado, então, desse déficit que a gente tem, na verdade, desse desemprego, tem a contrapartida na área de tecnologia, né? Quer dizer, você teria 5% coberto se tivesse qualificação. Sim, o que você tem é o seguinte, os empregos hoje que são gerados são empregos diferentes da mão de obra que o Brasil tem desempregada. Quer dizer, só que a gente tem que capacitar, mas a gente tem que parar um pouquinho e voltar, investir na pré-escola, na escola, desenvolver cursos técnicos. Educação Quer dizer, de base, teve um né? programa muito grande de você colocar as pessoas há um tempinho atrás, com FIES, com tudo na universidade, e de repente você vê o seguinte, você leva 5 anos para treinar alguém numa universidade, e no curso técnico, em 1 ano e meio, 2 anos, você consegue ter um profissional. Então, acho que esse tipo de programa teria que ser ajustado, tem muita coisa está sendo feita, mas o gap é muito grande. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Gente e Negócios para você. Não sai daí um minutinho, eu volto já já. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. Gente Negócios está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com Laércio Cosentino, fundador e presidente do Conselho de Administração da TOTUS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Laércio, a gente estava falando sobre toda a sua trajetória e você falou sobre a sua empresa, a TOTUS, que iniciou quando você tinha 23 anos. Hoje ela tem um valor de mercado avaliado em 18,84 bilhões de reais. A gente pode dizer que foi uma sacada de mestre, foi um ímpeto de um jovem? O que foi o nascimento da TOTUS? Na verdade é o seguinte, foi você conseguir enxergar que os microcomputadores fariam sucesso, daí se dedicar, ter um grande trabalho, escolher as pessoas certas e aproveitar todas as oportunidades que passaram na frente, né? Quer dizer, eu acho que muitas vezes as oportunidades passam e as pessoas não conseguem chegar. E eu acho que nós estamos no momento certo, na hora certa, fizemos a coisa correta no setor de tecnologia da informação, na informatização e principalmente nas pequenas e médias empresas. Nós pegamos um nicho, uma nova tecnologia e apoiado com várias pessoas que estavam ávidas a aprender, a fazer história e assim por diante. E conseguimos construir essa empresa.
Você se acha uma pessoa visionária? Vamos dizer, eu acho empreendedora, mas todo empreendedor é um pouquinho visionário também. Eu acho que muita coisa passa na nossa frente, poucos às vezes conseguem enxergar, aqueles que enxergam, poucos têm a dedicação para fazer acontecer e poucos executam, tá? Então eu acho que eu consegui estar nesse conjunto quase que vazio, vai reunindo todos esses aspectos. E a sorte e o esforço, como é que... Porque eu acho que todo negócio tem que ter uma pitadinha de sorte, mas você tem que estar preparado para ela, né? E as horas dedicadas? Porque também não foi trabalhando 2 horas por dia que você chegou onde chegou, né? Não, acho que a determinação é importante e uma frase que é meio chavão diz assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Quer dizer, então quanto mais você se dedicar, quanto mais você ter uma meta, ter um objetivo, você perseguir, eu acho que desde que você tenha condições, é lógico, entendeu? Tenha estudo, você tem as oportunidades na sua frente, aproveita e tal. Acho que é isso que impulsiona, é isso que faz. Eu acho que quando você entende alguma coisa, sabe o que pode fazer, se alia a pessoas que vão conseguir colocar aquele teu plano em prática, eu acho que as coisas acabam, tem uma maior chance de acontecer. E foi isso que aconteceu com a TOTVS. Além de maior empresa do Brasil, hoje são quantos países que a TOTVS está? Hoje nós somos praticamente toda a América Latina, temos cliente em vários outros países, na Europa, temos também nos Estados Unidos e assim por diante. Então, nós somos uma presença bastante interessante. Agora, quando a gente fala desse viés empreendedor, Laércio, a gente sempre pensa, né? Você falou que foi com muitas pessoas, a gente não faz nada sozinho. O Laércio teve um mentor? Não, sinceramente, eu sempre tive uma visão muito holística. O que significa isso? Você fala assim, qual o livro que levou você a dar um clique em você? Qual foi o autor? Qual foi o outro empreendedor? Eu acho que foi um conjunto de você sempre prestar muita atenção em tudo aquilo que está acontecendo e tentar entender de uma maneira diferente. A gente tem uma frase na TOTVS que é igual sendo sempre diferente. Quer dizer, vamos olhar tudo o que está acontecendo, aquilo que incomoda, aquilo que todo mundo faz, vamos fazer exatamente igual, não vamos perder tempo. Mas aquilo que a gente puder fazer diferente, vamos fazer muito diferente. Vamos inovar, vamos fazer, quer dizer, é uma empresa que inova até hoje, entendeu? Toda a equipe que está lá e assim por diante. Então, acho que esse sentimento que acabou norteando, vamos dizer assim, para criar essa empresa, tá? Ou seja, sempre estar incomodado, querer fazer melhor, com mais qualidade, entendeu? E não medir esforços para isso, tá? E a gente fala de trajetória, né? Eu Isso, acho que justamente. Esse é o grande caminho. Qual é o segredo de uma trajetória de sucesso? Acho que uma trajetória é a seguinte, quando você errar, o primeiro erro é o menor prejuízo. Isso é uma frase de um dos primeiros clientes nossos, era um alemão que falava assim, o primeiro prejuízo é o menor. Né? E isso são frases que eu escutei, eu tinha 24 anos, né? Então faz um pouquinho de tempo. Né? E sempre eu coloquei isso em prática, né? Quer dizer, tipo assim, errou, muda, levanta a cabeça, não busca justificativa, né? E, geralmente o pessoal me fala que eu sou muito binário, quer dizer, quando fala assim, bom, você fez isso? Fala, o cara, não, você fez ou não fez? Não, mas deixa eu explicar. Não, você fez ou não fez? Não, tá bom, agora vamos lá, o que você precisa da minha ajuda para a gente fazer? Então, acho que essa determinação de você ser até um pouquinho binário, e cobrar resultado, mas também estar lá ajudando, colaborando, eu acho que isso que faz a diferença. Por que tecnologia? Porque eu acho que a tecnologia é a base de tudo, né? Quer dizer, tecnologia, você tem muita inovação. Então, quando você olha no mundo, se você quer crescimento, se você quer se despontar, é você inovando. Quer dizer, fazendo exatamente o que todo mundo faz, você vai até um certo ponto, mas depois você tem que copiar alguém, você tem que ver o mundo, qual a tendência do mundo. E as maiores empresas do mundo, eu acho que talvez o grande pilar de crescimento foi exatamente o quê? Você investir na inovação. E tecnologia é inovação. Por que eu insisti nessa pergunta? Porque a gente está falando de uma empresa que nasceu em 83. Sim. Né? Onde a gente começou o nosso bate-papo falando isso. Não era todo mundo que tinha computador, celular nem se falava. Né? Acho que até o próprio telefone, só os ricos tinham um telefone fixo em casa. Não era algo assim como a gente vê hoje. Muita gente nem entende essa realidade, né? Então, estou insistindo nessa pergunta porque a gente está falando realmente de um empresário, um visionário que viu além. Sim, você está certa. Eu acho que a tecnologia foi talvez esse elo, aquilo que estava na minha frente, que eu falei, é por aí que a gente consegue mudar. Quer dizer, quando você olha todas as transformações, as grandes transformações que tivemos no mundo,
veio por tecnologia. Desde o sequenciamento de genoma, nós investimos hoje no Family Office, a gente investe na Mendelix, que é uma empresa de genoma. Quer dizer, você pega toda a parte de comunicação com 5G, você pega toda a parte de carro autônomo, você pega toda a velocidade, redes sociais, tudo que aconteceu, isso tudo é tecnologia que foi evoluindo, vai. Então, acho que você tem um lado de relacionamento humano, que eu acho que é muito importante, mas é a tecnologia que foi a grande mola propulsora para que tudo isso acontecesse. Você falou agora de Family Office, né? Você tem uma empresa de Family Office que é bastante diferente da tecnologia, né? Apesar de ser uma sequência da outra. Conta um pouquinho da história, como você formou, o que vocês fazem. Mas a gente vai ouvir essa resposta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, um minutinho, a gente volta já já. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. Gente Negócios está de volta. Nosso bate-papo de hoje é com Laércio Cosentino, fundador e presidente do Conselho de Administração da TOTUS, maior empresa de tecnologia do Brasil. E no bloco anterior, o Jarbas fez uma pergunta que eu acabei cortando. Agora sim, Jarbas, faça a pergunta de novo. Laércio, você falou do Family Office no bloco anterior e fundou há pouco tempo a GHT4, né? Conta um pouquinho dessa história, é um outro caminho além da tecnologia, né? Basicamente é o seguinte, no momento que eu fiz o processo de sucessão na TOTUS, tá? A gente comecei assim, o que efetivamente eu vou continuar investindo, fazendo, mantendo na ativa e assim por diante. E aí, há 20 anos atrás, eu criei o meu Family Office, que era MCLC4, que é Maria Cândida, Laércio Cosentino, 4 filhos, entendeu? Isso não muda mais, o 4 já está... Mas falando assim, vamos um pouquinho além. Aí nós criamos o Multifamily Office, quer dizer, por que você tem um espaço com uma única família se você pode compartilhar a experiência de outros bem-sucedidos empresários, famílias, grupos econômicos e assim por diante. Aí surgiu a ideia de a gente criar esse Multifamily Office e o nome surgiu GHT4. Então sempre os nomes das empresas que eu participo têm algum significado. GH é o hormônio do crescimento e T4 é da tireoide que dá o equilíbrio. Então, vamos continuar crescendo, mas com equilíbrio, você manter a família, você fazer o processo de sucessão, de herdeiros e assim por diante. E o Nino, hoje, estou eu presente no setor de tecnologia, o Guga Valente no setor de marketing, aí você tem o Caio Davi, que é o ex-CEO do Itaú BBA, da parte financeira, tá? Tem também o próximo que está entrando do setor de varejo, e a gente unindo experiências e fazendo com que a gente consiga com isso fazer investimentos em outras empresas. Hoje já temos investimento em 10, 12 startups, tá certo? E trabalhando para que realmente a gente cuide de toda a liquidez dos investimentos, tá? E fazendo com que o negócio, não o dinheiro, mas o conceito, mesmo a família, se perpetue por mais tempo com harmonia, tá? E unindo as partes. Às vezes a gente se conhece entre os empresários, mas os filhos não se conhecem. Essa é a ideia do GHT4. Muito bacana. Como é que você avalia o empreendedorismo no nosso país? Eu acho que o empreendedorismo, quer dizer, sou do tempo quando a Endeavor chegou aqui no Brasil, tá certo? Eu participei desde quase da fundação, já fui presidente do conselho da Endeavor também. E acho que o empreendedorismo foi uma coisa que foi nascendo, até a palavra foi criada, não existia essa palavra aqui no Brasil, tá? E cada vez mais você foi tendo os impulsos dos investimentos,
das próprias universidades ensinando o que é ser o empreendedorismo em si, e as oportunidades se multiplicaram. Então hoje, depois surgiu o conceito de startup e assim por diante. Então eu acho que o Brasil hoje, ele está bem posicionado. Quer dizer, no tempo da microsiga, você não tinha capital, não disponível nada. Então hoje você tem capital, boas ideias, você tem um mercado ávido a receber, a entender. Somente as grandes empresas hoje estão olhando muito nessa inovação que vem das pequenas empresas. O empreendedorismo no Brasil tem crescido. Acho que o brasileiro, em termos, há alguns anos atrás, talvez 20, 30 anos atrás, os melhores administradores eram brasileiros por causa da inflação, conseguiam sobreviver. Mas o que falta no nosso empreendedor? Uma das coisas, o brasileiro e o sul-americano, de uma maneira geral, são muito criativos, né? Mas o que falta nesse jovem empreendedor, Eu acho que não falta no jovem, falta menos governo, menos tributação, mais reformas, e que isso acontece, quer dizer, eu acho que o tempo que às vezes se perde para você conseguir entender, para você conseguir viver todo esse emaranhado de coisas que a gente tem, entendeu? Puxadinho tudo telado no Brasil, quer dizer, se a gente não mexer na estrutura do país, se a gente realmente não der foco naquilo que gera emprego, naquilo que capacita, naquilo que muda a realidade, a gente vai sempre achar o culpado, o que nós temos que fazer, não, falta empreendedorismo, falta isso, não. O que falta é vontade política da gente fazer um país diferente. Tendo esse país diferente, as coisas acontecem. Que eu acho que deve até começar pela educação de base, né? Sim, exatamente. Quer dizer, se você não adianta, como se tem um déficit de mão de obra, não adianta, você pode paliativamente capacitar as pessoas aqui, mas tem que voltar desde a pré-escola e fazer todo um trabalho de ciências exatas, de você mostrar o que é o mercado, como que vai se comportar, como é que é a carreira, e aí sim nós vamos ter isso. E lógico, num ambiente. Quer dizer, não é só você dar Bolsa Família para não sei quantos anos, não. Tem que ter um projeto começo, meio e fim, onde você vai cobrar da sociedade o resultado, mas você vai dar condições que ela consiga buscar esse resultado. Mas para a gente fechar, uma frase para o segredo do sucesso. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Ótima frase. Laércio, muito obrigada Obrigado. pelo seu tempo, pelas suas informações. Mais sucesso para você. Muito obrigado para todos nós. Sucesso para todos nós. Jarbas, muito obrigada. Muito obrigado, muito boa entrevista e passou muito rápido. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação da TV Tati Band Litoral. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Gente Negócios. Oferecimento Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente.